A gente volta a falar sobre a crise entre os poderes e a gente conversa agora com o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL aqui de São Paulo, que vem criticando o Supremo e defendendo uma ampla reforma do Judiciário. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, à Jovem Pan. E eu pergunto, no âmbito do Congresso Nacional, o que é possível fazer sobre essa reforma do Judiciário? Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado por estar me recebendo. Olha, a única coisa que o Congresso pode fazer é propor reforma. E o que espanta é que até agora nós temos convivido com essa insegurança jurídica criada aí pelo STF e ninguém propôs absolutamente nada. Nem o próprio STF ou nenhum juiz que conhece muito bem o problema propôs qualquer solução a isso. Então, nós estamos vendo aqui que temos que fazer essa proposta. E eu estou aqui me colocando como um dos proponentes. Seguimos agora com os nossos comentaristas. O Ricardo Salles faz a pergunta. Salles. Felipe, bom dia. Essa análise que você tem feito e proposto, que eu conheço bem, que é uma nova Constituição, um processo constituinte, enfim, e seria interessante as pessoas entenderem quais são os pontos de maior diferença entre o que nós temos dessa Constituição que eu reputo, assim como você, uma Constituição ruim, que é essa de 1988. Perfeito, Ricardo. Olha, praticamente nós criamos com a Constituição de 88 várias autarquias. E essas autarquias, elas não estão sujeitas à vontade popular, à dinâmica do processo legislativo, representativo. Então, o Estado, ele cresce independente do que a democracia quer e também, muito pelo contrário, do conhecimento da população do que é o sistema judiciário. Então, o sistema judiciário é extremamente complexo, cresceu como uma máquina intocável, até mesmo para reformar requer juízes de dentro que conhecem bem essa máquina, porque não faz muito sentido para o leigo. Então, nós temos que fazer uma reforma para que o sistema judiciário tenha valor, os juízes ganham respeitabilidade e hoje, sobretudo nesse quesito do STF, eles têm criado várias instabilidades via intromissão nos outros poderes, exatamente porque não existe uma clareza constitucional de qual é o papel do STF, assim como dos outros departamentos do Judiciário, mas especificamente aqui no caso o STF. Então, temos que reformá-lo e vamos fazer umas propostas aí. A gente segue com a sua pergunta, Diogo Schelp. Deputado, bom dia. Deputado, eu ouvi nas últimas semanas propostas de deputados da base de apoio do governo de reformar o STF, reformar ampliando o número de ministros e possibilitando, então, a indicação direta deste ou do próximo presidente dos ministros adicionais. Eu lembrei, então, que em 2003, o então presidente venezuelano Hugo Chávez fez exatamente a mesma coisa. Com o apoio do Congresso, ele mudou o número de ministros da Suprema Corte da Venezuela de 20 para 32 e pôde indicar de uma tacada só quase a maioria, e desequilibrando completamente. E a partir de então, Chávez nunca mais perdeu uma decisão na Suprema Corte venezuelana. O senhor também é a favor desse tipo de alteração, de reforma na nossa Suprema Corte? Não sou a favor dessa alteração. Até sou o relator dela na CCJ, era até o ano passado. Não sou a favor desse aumento de juízes. No entanto, o que nós temos que fazer? Transformar o STF numa corte constitucional, acabar com as decisões monocráticas, tudo em colegiado, também acabar com esse ativismo judicial que permite que os juízes interfiram nos outros poderes de uma maneira muito direta. Temos que qualificar quem é que pode ser escolhido para o STF, tem que ser juiz de carreira, muito importante esse ponto. Também para a entrada para o juizado, quem se torna o juiz, também temos que ver isso, né? Ter mais rigor aí na entrada do juiz. Então tem toda uma série de mudanças que nós precisamos fazer. Nessa Constituição, isso é o que é possível. Na Constituição que nós estamos propondo, até a Libertadora que lançamos agora na sexta-feira passada, os juízes estariam sujeitos a um referendo de nomeação. Então, passaria pela ratificação do Senado e, em um período no ciclo eleitoral mais próximo, haveria o seu nome ali como ratificação popular. Não que a população vai escolher o juiz, mas que ela possa negar, sim. Então, isso numa próxima Constituição. Na atual, é o que podemos fazer, é isso que eu mencionei anteriormente. Deputado, rapidamente para fechar, a pergunta de Cristina Grêmio.
Deputado, bom dia. Analisando a Constituição que a gente tem no momento, né, o que pode ser aprimorado, talvez, ali, até em função desses avanços do Judiciário sobre o Poder Executivo e sobre o Poder Legislativo. Há algum mecanismo de freio e contrapeso que possa ser melhorado e que a gente ainda consiga ver resultado antes da aprovação ou discussão de uma nova Constituição? Sim, muita coisa tem que ser aprimorada, sobretudo concernente à linguagem, deixar menos arbitrariedade na interpretação das leis e da Constituição. A Constituição de 88 é extremamente obscura em termos de linguagem, o que permite que o juiz interprete de uma maneira extremamente fácil para eles, né? E temos também que criar as súmulas, né? Ou seja, toda decisão judiciária que acaba sendo ou se tornando uma lei ou uma prática, ela tem que ir para o Congresso Nacional para uma aprovação. Então não pode se tornar também um mecanismo de criação de uma autocracia ainda mais enrijecida. Então temos que abrir esse sistema. Então dá para se fazer muita coisa. Deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho. Eu que agradeço o tempo. Muito obrigado.